Então, assim, certamente os mitos já existiam muito antes da escrita, e quando a escrita surge, os mitos já estão lá. De fato, tipo assim, a escrita mais antiga que a gente tem, que é o sumério, né, os textos suméricos da Mesopotâmia, no primeiro texto que você pega já tem nome de deuses. Então, tipo assim, quando a gente passa a ter história escrita, os deuses já estão lá, né? Vamos assinar a Valete hoje, gente. Quem comprar vai ganhar essa revista, certo? Do Wesley. E eu vou autografar, evidentemente. E não somente isso, darei um beijinho embatonzado, certo? Com 40! Valete Plus esse mês eu vou maquiar Arthur Duval, colocar uma peruca nele. Será completamente espectrocinzado. A propósito, e como é que surgem, né, os mitos, em geral, né? Porque eu imagino que deve ter o primeiro mito, né, que surgiu. E aí, legal, as culturas vão copiando esses mitos. Mas aí parece que alguns mitos surgem, assim, de maneira independente. Qual foi o primeiro mito que surgiu? O primeiro mito que surgiu é impossível saber porque você não precisa ter alguém que cria um mito para alguém copiar um mito. Tipo, produção de mitos é um dado antropológico, assim. Os humanos vão sempre produzir mitos. E produziram de forma independente, e quando você tem um mito pronto, você pode comunicar aquilo também, aquilo ser apropriado por outro povo. Diga. Assim, eu queria entender se é verdade ou não, porque eu já vi algumas pessoas, na verdade, especificamente uma pessoa, contrariando uma percepção de que existe algo de fundamental e compartilhado coletivamente entre várias religiões distintas que tornam alguns conceitos fundamentais, como eu poderia dizer, mais consolidados, assim, e que eles foram trocados e compartilhados coincidentemente entre vários povos e locais diferentes. Mas a pessoa que contrariou isso disse que muitas vezes é partindo de viés cognitivos, de uma tentativa de buscar padrões em coisas que não necessariamente existem. Então, o que tu pode me dizer em relação a isso? Esses padrões existem? Existe uma verdade fundamental, algumas verdades fundamentais compartilhadas entre religiões distintas em locais diferentes ou não? Ou existe alguma medida significativa, enfim? Você diz assim, tipo, todos os povos têm um deus sol, coisa desse tipo? Esse tipo de coisa. Como é que é? Todas têm um mito de criação. Ou uma deusa maligna, entre aspas, ou deusa da morte, sexualidade, o bem e o mal, esse tipo de coisa. Como é que é? Tem muitos temas que são recorrentes em vários povos e sem conexão histórica. Ótimo. Isso tem, e acho que a explicação mais simples para isso é que nós somos a mesma espécie, vivendo o mesmo tipo de situação em todos os lugares, basicamente, né? Então, assim, disputas hierárquicas, políticas, fome, guerra, sexo, desejo, todas essas coisas as pessoas compartilham em todos os lugares com diferentes desenvolvimentos culturais, mas existe uma certa permanência do que é o ser humano, né? Então, se os seres humanos produzem mitos, eles vão produzir alguns mitos parecidos mesmo sem contato um com o outro. Sei lá, o sol está aí para todos os povos, a colheita, todos os povos que desenvolveram algum tipo de vida agrícola, né, vão ter uma questão de ciclos, de um momento em que a terra não produz e um momento que a terra produz. Então, as explicações, você vai ter demandas muito parecidas de explicação em diferentes contextos. Isso vai produzir mitos coincidentemente muito parecidos. Então essa é uma explicação. Outra explicação é que, de fato, quer dizer, que é complementar a essa, é que alguns povos conversaram com outros e transmitiram mesmo, né? Levaram o mito de uma ponta a outra. Então isso também acontece. É o difusionismo, de um lado, né? Essa questão de que os mitos vão se propagando de um povo para outro, e a questão dessa coisa mais estruturalista, assim, né? Ecológica também, né? Por questões naturais do sol, que nem você falou, enfim, escassez de recursos, etc. Assim, agora entrando em algo um pouquinho mais polêmico, né? Coisa que ela não gosta que eu fale a respeito. Mas isso justifica, ou pelo menos é uma parte da explicação do que significa o mito do cristianismo. Como é que isso aconteceu? Existe uma convergência, uma similaridade com outras religiões anteriores, outros mitos? Como é que aconteceu? Existe, né? Eu acho que é bom a gente definir mais ou menos mito também, que os mitos são narrativas tradicionais, são histórias contadas, passadas de geração em geração, que são fundantes para a compreensão de algo da realidade daquele povo. Então você tem mitos que, por exemplo, vão explicar por que o sol nasce, por que o sol morre, então tem esse tipo de mito. Você tem mitos também de por que nós temos um rei, ou para legitimar a estrutura
política daquela sociedade, você vai ter uma mitologia que corresponde àquilo. Então, até hoje, né, tem um livro muito interessante, que você não conhece, eu recomendo fortemente, que chama Mito e Mitologias Políticas, Uau. que é de um cara que chama Raul Girardet, se eu não me engano, um autor francês, e ele fala sobre os mitos modernos políticos, assim, o mito da conspiração, o mito da unidade, que é propagado por discursos nacionalistas, enfim, alguns mitos que a gente continua precisando elaborar, simplificar, transformar narrativamente a nossa compreensão da realidade. E existem alguns, por assim dizer, temas literários, né? Temas mitológicos que a gente continua empregando e que sempre foram empregados ao longo da história da humanidade, né? Então, assim, mitos são isso, né? Mito não necessariamente significa que é falso ou verdadeiro, só para afastar essa ideia do que é mais o uso, acaba sendo um uso comum, assim, né? Que você Coloquial, né? Isso. Então, assim, e aí você perguntou sobre o cristianismo. Isso. O cristianismo, ele funciona... Esses mitos do cristianismo, se eles são dependentes ou descendentes de outros mitos, de outras civilizações. Todos os mitos são dependentes e descendentes dos que vieram antes, assim. Ok. Isso a gente pega... O que acontece? A história escrita, a gente tem um registro mais, assim, as pessoas explicando, a gente consegue saber melhor o que os caras pensavam quando surge a escrita, principalmente. Né? A gente tem... Porque você tem arqueologia também, que você vai encontrar uma ponta de lança e você pensa assim, os caras são caçadores, beleza. Mas esse tipo de registro é muito precário para você saber o que passa na cabeça do camarada. Quando você tem escrita, isso ajuda muito. E a escrita, ela surge quando a humanidade já existe há um bom tempo. Então, assim, certamente os mitos já existiam muito antes da escrita, e quando a escrita surge, os mitos já estão lá. De fato, tipo assim, a escrita mais antiga que a gente tem, que é o sumério, né, os textos suméricos da Mesopotâmia, no primeiro texto que você pega já tem nome de deuses. Então, tipo assim, quando a gente passa a ter história escrita, os deuses já estão lá. Né? Há muito tempo. Até porque Bem a antes. fala provavelmente surgiu antes da escrita, né? Então, Sim, com certeza. E aí, você já tá, quando a gente passa a ter os mitos mais antigos que a gente conhece, que são, por exemplo, os sumérios, egípcios, etc., eles já são desenvolvimentos de coisas que existiam antes. Há quem tente reconstruir isso, é muito difícil, né? Mas tem estudos a partir de línguas, usando a questão do proto-indo-europeu, por exemplo, que você vai meio que fazer a regressão. As línguas elas vão se separando, né? Meio que uma árvore evolutiva. Então você tenta fazer o processo contrário, identificar o ancestral comum. E se a língua tem uma palavra para cavalo, é porque os caras tinham cavalo. Se a língua tem uma palavra para Deus, é porque os caras tinham Deus. Aí você tenta fazer algum tipo de reconstrução nesse sentido, mas é muito difícil. Mas assim, o que eu quero dizer é que todas as histórias que as pessoas contaram, elas tiveram uma base em algo que é anterior. No caso do cristianismo, o cristianismo ele originalmente um tipo de judaísmo, basicamente, né? E de uma expressão específica do judaísmo, que já não é o judaísmo mais antigo de todos, que é o judaísmo apocalíptico, o movimento apocalipticista. É um tipo de judaísmo que tem essa expectativa da vinda iminente do reino, que estamos na pior e só uma intervenção divina para resolver a situação. Não existe esperança política, não existe esperança... Você tem outros judaísmos que vão por outra linha, né? Mas o judaísmo de Jesus era esse, é o apocalipticismo, que, por sua vez, já tem uma relação com a matriz judaica anterior e com, por exemplo, a influência persa, do zoroastrismo e religiões persas, porque os persas dominaram aquela região por muito tempo, né? Depois os gregos vão dominar, depois os romanos vão dominar. Então, só pegando assim, Jesus estava na época em que os romanos dominavam aquela região. Antes dos romanos, os gregos dominaram aquela região. Antes dos gregos, os persas dominaram. Antes dos persas, os babilônicos dominaram. Antes dos babilônicos, aí tinha o reino de Judá independente. Incrível. Tem uma animação muito linda sobre isso. Depois eu te mando. Acho que tu já viu, né? This Land is Mine. Isso. É maravilhoso. Vamos assinar a Valete hoje, gente. Quem comprar vai ganhar essa revista, certo? Do Wesley. E eu vou autografar, evidentemente, e não somente isso, darei um beijinho embatonzado, certo? Com 40 Valete Plus esse mês, eu vou maquiar Arthur Duval, colocar uma peruca nele, será completamente espectro cinzado. This land is mine. God gave this land to me. This brave and
ancient land to me is mine. And when the God gave this land to reveals her hills of this brave and then I see land to where children can run free. And when the morning sun so pale reveals my hands in the day and walk this land, then I see a land and where children can run free. With me, so take my hand, just a man. Walk this land with me by my side, and walk this lovely land with me. I know I can be strong, just a man. When you are by my side, with the help of God, I know I can be